Boa noite, amados ouvintes que estão nas redes sociais nos acompanhando. Nós vamos hoje fazer uma análise, um comentário breve no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. A leitura inicial, agora, nós vamos ler o verso 1 e o 12, tá bom? Do 1 a gente pula para o 12 e depois nós vamos comentar o miolo de toda esta pregação, esse estudo no assunto. Escreveu assim o evangelista: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Verso 12: Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Amém? Oração. Amado Deus, santo e misericordioso e bondoso, Tu sabes das nossas fraquezas, Tu sabes dos momentos que este país e nós estamos passando. E nós te pedimos a Sua santa intervenção no que é da Sua vontade, que o Senhor nos dê forças para permanecermos firmes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Estimados presentes, nós estamos nesta carta numa análise que possa ser de bom feitio para todos nós. E este homem de Deus, segundo eu creio, alguns irmãos não concordam, ser o meio-irmão de Jesus. Este homem, ele depois que assumiu na sua conversão um encontro, não com o seu irmão, meio-irmão, mas com o seu Salvador Jesus Cristo, ele transformou num excelente líder na igreja de Jerusalém. E na oportunidade dos seus escritos, ele alerta a igreja sobre procedimentos. Por isso ser uma carta importante para todos nós, porque todos nós devemos ter a prática. Como nós já lemos o capítulo 1, e eu quero chamar a atenção de você no versículo 16 do capítulo 1, que nós queremos nesse momento fazer dele um versículo-chave do nosso estudo, onde ele diz: não erreis, amados irmãos. Então a orientação é margem de erro zero. E como anteriormente ele já ensinou todos esses conceitos práticos, Tiago agora encoraja os irmãos a colocar em prática a fé ditada pela boca. Como nós vemos no versículo 12, assim falai, assim procedei. O que a nossa boca fala deve ser procedimento. Se nós falarmos o que nós não somos e não fazemos, isso chama-se hipocrisia, uma falsidade. Deus não quer isso de nós. E ele acrescenta uma lição especial neste momento. Os crentes não devem mostrar favoritismo de pessoas, isto é, acepção de pessoas. E a palavra nos ensina que quem procede fazendo diferença ou favoritismo de pessoas são pensamentos maus, como nós lemos no verso 2. E ele faz um exemplo do qual nós vamos comentar com você. Por quê? Toda acepção de pessoas ou favoritismo é um tipo de desprezo gratuito, desnecessário, por quem não fez mal algum para nós. Só de olhar e falar assim: eu não gostei de alguém e gostei daquilo. Isto já é acepção de pessoas. E essa atitude vai emplacar uma discriminação a favor ou favorável aos seus favoritos, com quem simpatiza mais. Não só isso, geralmente num tom de bajulação.
não só de admiração, e serve apenas para o contentamento pessoal do bajulador, quando alguém bajula alguém. Atitude que afronta a vontade de Deus. Para você se inteirar, estamos num grupo considerado aqui de irmãos e visitantes, é que quando nós olhamos um para o outro, nós não devemos ter preferências de pessoas, espiritualmente falando. Porque qualquer comportamento parcial, apenas por preferência de ego pessoal, de vontade pessoal, repete as considerações usuais do mundo aí fora. Porque as pessoas aí fora são seletivas. Elas trabalham com classes sociais, elites, os pobres, os ricos. Mas na igreja, toda essa casta social, ela não deve existir. Quando eu digo igreja, não é na reunião do culto, é na vida de cada um de nós. Diante desse conceito bíblico, nós não devemos adotar esse estilo mundano. Por exemplo, como ele vai nos orientar, de reconhecimento ou ser reconhecido. Alguns têm satisfação de ser reconhecido pelas pessoas de alta posição na cidade ou no mundo. Enquanto os irmãos devem avaliar uns aos outros, e isto é bíblico, nós devemos avaliar uns aos outros apenas por condição espiritual. Entre juntar, estar mais próximo ou se afastar de alguém, será por convicções e comportamentos, afastando dos que insistem nos comportamentos carnais e aproximando-se dos que se mantêm comportamentos espirituais. A igreja é assim. Quem se achega ao Senhor cada vez mais, vai estar na união do corpo de Cristo. E vai estar bem com os irmãos, em união com os irmãos. E não há distinção. Não deve ter. Por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 17, nós vamos ler apenas o versículo 17, Paulo escreve: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Então, quem destoa da união, da unidade da igreja, Paulo diz, desviai-vos dele. Agora, o assunto de Tiago, como nós estamos vendo em acepção de pessoas, o assunto que Tiago provoca, ele coloca um exemplo hipotético de uma suposição que os crentes da igreja têm tendências em receber os estranhos de acordo com as aparências, por posição social, por beleza, riquezas, roupas, entre outros atributos estimados pelos mundanos. Ele insiste para que os irmãos estejam alertas de como receberão os visitantes desconhecidos na igreja. Este é o assunto. É necessário ter cuidado de não qualificar a recepção de alguém apenas pelas aparências externas. E ele fala de um exemplo. Como se aparecesse alguém agora, muito bem vestido, elegante, como nós íamos recepcionar ali na porta da entrada. E aparece, por exemplo, uma pessoa maltrapilha, mal vestida, às vezes até cheirando mal. Como nós vamos recepcionar essa pessoa? Ele não quer que o calor da recepção seja determinado por estas condições ou por status, ou aparência de riqueza, ou aparência de miserabilidade, de miserável. O pregador condena demonstrar qualquer favoritismo
com base nestas situações. Ele não fala, mas é bom lembrarmos também que posição familiar dentro da igreja não deixa de ser, às vezes, uma opção de favoritismo. Um familiar nem sempre é um doméstico da fé. Devemos orar por eles e por todos, e para os estranhos ao meu sangue também, e amá-los todos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais essas diferenças elas vão se diluindo. Tiago faz desse assunto um motivo para o questionamento da realidade da fé. Realidade da fé dos irmãos que propõe expor a sua fé neste momento, cada irmão mostrando a sua fé. Por isso que ele direciona logo no verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A despeito do Senhor Deus não ter parcialidade, a despeito é olhando de cima para baixo, porque Deus olha de cima para baixo, e Deus não faz parcialidade de ninguém, verdade esta conhecida desde os antigos escritos velho-testamentários. Por exemplo, gostaria de chamar a atenção em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Onde Moisés escreve, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Até aí é um Deus forte, majestoso. E ele poderia dizer a todos nós, não me interesso por vocês. Mas ele não fez isso. Então nós não podemos também fazer. Ainda que nós não chegamos aos pés, porque nós todos somos iguais. E ele termina o versículo, Moisés escrevendo, Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Em 2 Crônicas 19, 7, se você quiser anotar, ou se o Davi puder projetar aí para nós, recompensa está escrito como suborno. Como suborno. Moisés escreve que Deus não aceita mimos, não aceita contravenção, não aceita presentes com outras intenções, porque ele não faz diferença entre os homens. Deus quer os seus filhos obedientes, e se você quer ser um filho, uma serva, um servo de Deus obediente, longe fique das aparências de quem quer que seja entre os homens. Romanos 2 e 11, peço que projete para nós, Davi. Veja que Paulo escreve, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso é ponto fundamental. Se você for correr para o versículo 12, ele diz que todos pecaram, todos nós, tanto judeus como gentios. Diante de Deus, todos nós estamos no mesmo nível miserável, nível de pecador. Nós não somos nada diante de Deus. Foi nesta consideração que Deus escolheu o rei Davi. A maioria dos irmãos lembram? Deus olhou no coração de todos os filhos de Jefé, certo? Enquanto o profeta Samuel olhava para a estatura. Afinal de contas, para ser um rei tem que ser alto, forte, elegante. Moisés, quando foi na vila de Jessé, ele foi com seu coração preparado com os olhos, não com o coração. E imaginava Samuel, quando eu ver todos os filhos deste homem, eu quero ver qual é o mais forte, o mais elegante, porque afinal de contas, rei tem que ser assim. Mas Deus não estava e nunca foi como coração de profeta, de apóstolo
e nem de nós se pensarmos como Samuel. Veja essa observação em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, só para você tomar parte dessa leitura e comentário. E sucedeu que entrando eles, os anciãos, e o pai de Davi, seus irmãos, viu, e quem viu foi Samuel, a Eliabe. Eliabe era um irmão de Davi, homem formoso, forte, elegante, desejável. E no seu coração ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, isso é pelo contrário, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Amém. Nós olhamos com esses olhos. Esse é o julgamento que Tiago está dizendo. Quando a gente olha para as pessoas, nós julgamos, nós fazemos um monte de conta na nossa cabeça de quem é que essa pessoa pode ser. Imagina tais coisas, ou horrorosas ou boas, mas são todas enganosas. E Deus vê o coração. Irmãos, neste ponto do nosso comentário, você concorda que todos os crentes consagrados ao Senhor deveriam serem especialistas em receber tudo pelo coração e diminuir cada vez mais a nossa imaginação pelos olhos? E o melhor nisso é não dar atenção às aparências e às falas dos homens. Todos os crentes irmãos que ao Senhor servem, e espero que todos nós estejamos assim, supõem terem copiado o caráter divino, aprendido do Senhor, como obedientes. De certa forma, a igreja necessita sempre de ser advertida continuamente sobre renegar a acepção de pessoas. Essa é uma lição de casa que não deve ler um dia e nunca mais ler. Deve ser repetida. Por exemplo, se você abrir Jó 13, 10, numa das respostas que ele deu aos seus 3 amigos, foi interessante esse comentário dele, porque ele diz que até em oculto é pecado fazer acepção de pessoas e certamente Deus repreenderá. Isso é grave. Porque se eu encontro alguém na rua e imagino coisas más dele, mas eu não comento, em oculto eu estou pecando. Se eu julgo por aparência de alguém, eu estou pecando. Por exemplo, se eu passo em frente da casa lotérica, um irmão está na fila, que agora pode pagar a água, a luz e também fazer a jogatina, e eu em oculto dizer, será que esse irmão está fazendo uma fezinha? E Jó diz que é pecado. Nós não devemos, fazer conjecturas más dos irmãos por aparência. Veja que Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 6, ele também escreve sobre esse assunto, sobre algum comentário que ele teve algumas dificuldades com alguém que ele diz parecia ser alguma coisa, falavam coisas boas. E quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, escreve o apóstolo, quais tenha sido no outro tempo não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem, é um comentário que ele faz. Paulo está dizendo, para mim foi uma decepção, mas se lá atrás foi alguma coisa que serviu, eu não sei. E ele diz, esse digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Decepção. Acreditou em alguém que fosse alguma coisa na igreja, que pudesse contribuir, mas na verdade nada fez. Voltando a Tiago, para nós não fugirmos do miolo da nossa pregação de hoje, Tiago agora ele apresenta um tema hipotético, diante dessas informações das igrejas neotestamentárias, das verdades que nós vimos em Jó e vimos também Moisés. Nós vemos que no versículo 2,
Tiago, ele conta uma situação hipotética, mas que é real no dia a dia das igrejas. Ele não diz que aconteceu, mas diz que não deve acontecer. Ele diz, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem de anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também um pobre, sórdido. Sórdido é uma pessoa, irmão, imunda, asquerosa, que ninguém quer ficar perto. É uma interpretação literal de nojenta. Então entra uma pessoa toda perfumada, com trajes preciosos, e também entra uma pessoa de sórdido traje. E atentares para aquele que traz o traje precioso, ele disseres, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, e assenta-te abaixo do meu estrado. Estrado é um tipo de rebaixo de telhado. Fica num cantinho que ninguém quer ficar, meio escondido, separado de todo o grupo. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizestes vós juízes de maus pensamentos? Por que maus pensamentos? Porque chegaram duas pessoas, e pelo traje, pela pose de cada um, sentenciaram os dois. A evidência desse julgamento foi onde colocou cada um. Um no lugar nobre e outro no lugar relés. Se entre roupas de grife e roupas esfarrapadas, nós sabemos que tem número para todos. Então suponha, que eu quero acrescentar no que Tiago falou, entre roupas esfarrapadas e roupas de grife, qualquer corpo pode entrar nelas. Compreende melhor? Qualquer um dos nossos corpos pode entrar em roupas esfarrapadas ou roupas de reis. Qualquer um de nós. Depois de vestidos, é que vão julgar? E se for julgar antes de ser vestido? Podemos dizer os dois em natura. Os dois corpos em natura. Agora, irmãos, isso é interessante, que se a igreja reage à situação econômica de um rico pelas suas vestes, colocando para sentar-se num lugar de cadeira estofada, num lugar de honra, enquanto o pobre é recebido com frieza, o problema se instalou. E é isso que Tiago quer ensinar para a igreja. Nem precisamos comentar muito a partir desse exemplo, para perceber a distinção e a parcialidade entre o homem importante no mundo e também o desprezível no mundo. Uma observação que nós podemos fazer do escrito de Tiago. A mesma interpretação que ele supôs haver na igreja, também há lá fora, entre os homens. Os homens lá fora adoram ficar perto das pessoas importantes, dos ricos. E também não dão confiança para os pobres. Agora, quando eles chegam na igreja, se o tratamento for igual, qual é a diferença entre nós e os de fora? E os ímpios? Diferença alguma. Porque sem as roupas e sem dinheiro ou bens, todos nós somos iguais. Todos temos corpos iguais. A diferença está onde Deus olha, exatamente no coração. E é exatamente onde Deus observa cada um de nós. Amém? Amém? Deus se observa no coração e não na sua roupa. Ora, irmãos, a palavra diz que nós devemos viver e andar e se vestir com modéstia. Você não precisa de comprar roupa cara ou roupa especiais para vir na igreja, porque o especial é você. O especial é você. Venha bem vestidinho, que está bom demais. Você vai ser recebido do mesmo jeito. Tal é esse o procedimento que a igreja deve ter, porque se a igreja se comporta tal como o mundo, sem afetar a sua consciência de que está errada, a discriminação continua na igreja. A acepção está instalada na igreja, como era antes de serem membros da igreja.
como os primeiros seguidores de Jesus, por exemplo, eram pessoas comuns e também se vestiam com roupas comuns, o que diferenciava neles, porque nada iludia nos apóstolos, a não ser a palavra de Deus que ensinava. E Tiago, capítulo 2, versículo 5, próximo versículo, nós lemos: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Se você acompanhar o nosso estudo, você vai notar, daqui para frente, que Tiago volta ao assunto rico e pobre. Porque lembramos que Jerusalém estava numa condição de miserável e os ricos não se importavam com os pobres. E se uma igreja tem irmãos ricos, ele não pode ser insensível à causa dos pobres. Neste ponto, Tiago também ele avança. Os irmãos pobres ou ricos devem compor a mesma riqueza na fé. Essa, para mim, é a maravilha do Evangelho. Amém? Dessa forma que nós vemos que os bens e as aparências desse mundo nunca devem ser parâmetro para nada, mas absolutamente nada, sobre a sua fé. Porque a fé por si mesma nos enriquece em Deus. Isso é que nos deixa rico, a fé aumentada. Mas os crentes desonravam os pobres porque não os tratavam como Deus o trata. Esse era um questionamento que Tiago propõe também, e veja no versículo 6 e 7 agora. Mas vós desonraste o pobre, ou desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Olha como ele aprofunda no assunto, porque é lamentável quando a igreja, ela opta por mostrar preferência a uma classe rica e bem vestida. Nós ouvimos dizer entre o meio das igrejas, igreja tal é rica, como aquela de Apocalipse, rica sou. E justamente sobre essa questão, as pessoas gostam de ficar entre os ricos, as igrejas mais abastadas. Tem uma condição de vida e uma fluidade desse mundo mais impressionante para as coisas do mundo. E nesta questão, nós vemos que Tiago diz que justamente a classe que cobra além da conta dos pobres é a classe que menospreza mais ao Senhor. Este conceito bíblico, em que os ricos e poderosos exploravam os pobres, tem raízes profundas que aparecem desde o Velho Testamento. Porque isso, irmãos, vai além das roupas, sapatos, carros e relógios de grife. Muito além. Em Provérbios 14, 21, por exemplo, para a gente salpicar alguns versículos para você, o que despreza o seu próximo, peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Amém? Essa leitura todos nós devemos fazer nos nossos corações. Se quando nós encontramos um humilde, um necessitado, o nosso coração se comove, isso se compadece. E quando você vê alguém precisando, necessitando, em agonia, irmão, jamais você pode ser insensível. 19 e 17 de Provérbios diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Nós vimos que o Senhor não aceita suborno nem presente, mas ele aceita empréstimo. Quando que nós podemos emprestar para Deus? Quando nós ajudamos o necessitado. E Jesus disse, quando desse um copo d'água a esses pequeninos, para mim me deste. Esse é o reino dos céus, do qual nós pertencemos e precisamos aprender bem dele, para viver bem gratos no Senhor. Além do mais, irmãos, como nós já comentamos, era costume nas épocas antigas, e não tão diferente de hoje, principalmente em alguns países, quando os ricos arrastavam os pobres endividados, e às vezes eles tinham que pagar com herdeiros, com filhos. Era sério.
E eles não tinham piedade de aplicar. E por isso que Tiago diz, justamente essas pessoas que tinham coragem de fazer esse tipo de atitude, levar aos tribunais, eles também não se importavam com Deus, blasfemavam e não honravam o Senhor. Esse Senhor que nos salvou, a quem nós pertencemos. Em nome dele somos batizados, em nome dele somos salvos, em nome dele nós oramos. A igreja não pode dar honras e colocar no lugar nobre quem profana o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. E cada ano que passa, estamos vivenciando essa situação da igreja do primeiro século. Cabe fazer esse lembrete para você, meu irmão, minha irmã. E no versículo 8 e 9, ele diz: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Bem sério. Agora ele enquadra os irmãos, ou vocês aprendem a lei real do Senhor, ou continuem fazendo acepção de pessoas cometendo pecados. Tiago prossegue a sua argumentação bíblica dessa forma: se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Irmãos, a lei do reino eterno, Jesus explicou nos seus 2 grandes mandamentos. O segundo grande mandamento, em Mateus 22 e 39, peço que o Davi projete aí para nós. Nele, nós vemos o que Deus quer de nós: amar ao próximo como a nós mesmos. E ele diz: se cumprides conforme a lei real, bem fazeis. São obedientes. Embora a glória total do reino eterno pertença ao futuro, os seus conceitos já devem estar entre nós sob a autoridade de Deus. Porque no céu não vai ter diferença de pessoas. E a nossa atitude aqui na terra é também não fazer diferenciação de pessoas. O amor é a origem, de onde faz nascer essas atitudes em relação aos outros. Por isso que Tiago estava convocando os irmãos a obedecerem à lei real de Deus, sem perda de tempo. Certamente não teriam dificuldades de assimilar a ausência de acepção de pessoas, com qualquer um que viesse se apresentar nas reuniões da comunhão do corpo de Cristo. Tendo os 2 grandes mandamentos na sua vida, consequentemente você não vai fazer acepção de pessoas, porque o próximo está na figura dos mandamentos. Veja versículo 10, 11 e 12, o qual nós vamos ler agora, para fazer a observação final. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Lembra-se que em Mateus capítulo 4, capítulo 5, Jesus disse que se pensar, já matou. Eu, porém, vos digo. Agora o versículo 12 diz: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Finalização desse sermão, estudo de hoje. Irmãos, a obediência deve ser um modo de vida. Pense bem, obediência como um modo de vida, um hábito. O crente deve ter hábito obediente. Assim como o desobediente é habituado a questionar e desobedecer. O que se faz e o que se fala são atitudes que abrangem todo o comportamento de cada um. Se você não fizer, mas falou, ou pensou, como nós vemos Jó falar, você pecou. Agora, nós vemos que os crentes devem ser julgados com base na sua obediência à vontade de Deus. Então, nós podemos desobedecer a Deus com palavras, com pensamentos e com atitudes. Não esqueça. Com palavras, com pensamentos e com atitudes.
E nisso expressa toda a lei real de Deus. Deus tem aceitado os que creem e Ele espera de nós que nós sejamos obedientes. Amém? Esta lei do amor ao próximo não deve ser um peso, porque Deus não quer que ninguém seja obediente por obedecer, como uma suposta obrigação. Mas, na verdade, irmãos, Ele nos dá liberdade. Como vencer essa liberdade? Para que obedeçamos em alegria, em prazer de obedecer, como hábito obediente. Meu prazer está em obedecer, como Abraão fez. Devemos ser gratos a Deus por nos ter livrado da condição de pecadores, pois Ele nos deu o seu Espírito para capacitar e realizar a sua vontade. Veja que termina o versículo 12 dizendo, na lei da liberdade. Como nós já vimos que Deus não faz diferença entre os homens, sendo todos nós inicialmente perdidos e pecadores, qual é o motivo para que algum de nós tenha distinção entre os homens, a não ser de ordem espiritual? Faça um comentário para os irmãos, porque o assunto foi a apresentação. E na apresentação está roupas, sapatos, carros e todas as posses. Roupas, irmãos, pode até chamar atenção, mas que fique lá nas vitrines das lojas. Nunca valorize as roupas quando estiver vestida em alguém. Valorize o que a pessoa é, independente de roupas, sapatos e qualquer coisa que seja. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.